Abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 7. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Forte demais, hein? Eu vou reler. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Eu vou reler apenas o versículo 8 agora, e toda a igreja aqui da sede da Lapa repete comigo, vamos lá. Produzir, bem alto, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Quem crê na palavra de Deus? Eu também creio. Vamos dar a melhor salva de palmas que já se ouviu aqui na Lapa. Vamos dar a melhor salva de palmas que já se ouviu na cidade de São Paulo. A melhor salva de palmas que já se ouviu no Brasil, na terra. Oh, glória! Isso, aplaude, aplaude e dá glória. Não tenha vergonha não. Faz este glória sair das tuas entranhas, do fundo do teu ventre. Diga glória ao teu nome, Senhor. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Continua aplaudindo e glorificando. Pai querido e Deus amado, não só o povo aqui da Lapa, mas de todo o Brasil e até de fora do Brasil, neste momento te glorificam e te aplaudem. Abre o céu para receber este louvor. Derrama a tua virtude e o teu poder sobre cada vida que te glorifica. Agora, Pai, esta multidão não quer ouvir homem falar. Todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis se assentar, por favor. João Batista era uma figura impressionante. A unção de João Batista não estava em fazer milagres, porque ele não fez um só milagre. Ele não curou um doente, ele não expulsou um demônio, ele não operou uma maravilha. Mas a unção de João Batista estava na boca, nos lábios. Ele tinha uma unção do Espírito de Deus e uma autoridade tão extraordinária que fosse quem fosse que se aproximasse dele, João Batista conseguia ver o coração do homem, o coração da mulher, e ele dirigia uma palavra certeira. E por mais posuda que a pessoa fosse, ela desmoronava. A unção de João Batista era uma unção de pregador, a unção da palavra. E todos vinham ao encontro daquele homem que não realizava uma cura, não realizava um milagre. E todos iam ao encontro dele. Quando eu li esse trecho aqui para você, foram mencionados os fariseus e os saduceus. Os fariseus formavam o grupo mais fanático daquela época. Eles achavam que só eles iriam para o céu e menosprezavam todas as outras pessoas. João Batista olhava para aqueles fariseus, a maioria constituída da camada mais pobre da população, e João Batista dizia: raça de víboras, e ele pregava. E os fariseus, que achavam que eram tão santos,
percebiam quão pecadores eram e começavam a chorar. E João dizia: vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. E aí eles choravam e se batizavam. E os saduceus que vinham no batismo de João eram homens e mulheres da elite, pessoas mais ricas de Israel, e chegavam ali com aquela pose, com aqueles trajes. Mas João Batista olhava para os saduceus e igualmente chamava de raça de víboras. Ao invés deles se ofenderem e irem embora: poxa, fui lá, ouvi uma pregação e ele me xingou de víbora. Não, os saduceus começavam a chorar. E João dizia: vocês têm que se arrepender. E quando ele percebia que tinha um fariseu ou um saduceu dizendo: mas eu sou bom, pensando, né? Pensando consigo mesmo: eu sou bom, eu sou santo, eu sou filho de Abraão, eu sou herdeiro da promessa. João Batista dizia: vocês pensam que pelo fato de vocês serem descendentes de Abraão, vocês já estão salvos? Vocês não estão salvos coisa nenhuma. Não venham dizer que vocês são filhos de Abraão e que por isso já são salvos, porque até destas pedras Deus pode levantar filhos para Abraão. Vocês têm de produzir frutos dignos de arrependimento. E eles choravam, desmoronavam, pediam perdão, saíam da pose e se batizavam. E o que eles entendiam na pregação de João, não uma ofensa, mas uma ilustração. Quando João disse assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Isso era uma ilustração. João estava contando uma ilustração que eles compreendiam perfeitamente na hora. Por quê? Porque em Israel, todos os lavradores, agricultores, tinham seus campos. E Israel, por causa do seu terreno, por causa da sua geografia, tem muita serpente, muitas víboras, muitas cobras. Nessa última viagem para Israel, nós fomos no Monte Carmelo. Uma cobra enorme passou na frente da caravana, assim, no caminho. Teve gente que assustou. Eu fui lá no Monte do Precipício, da Precipitação, e cobras também andando, elas saem do mato. Isso em Israel hoje, que tem ruas asfaltadas, iluminadas, jardins floridos. Imagine na época de Cristo, que as ruas não eram pavimentadas, não havia todo esse cuidado urbanístico, tinha muita cobra. Então o que os agricultores faziam? Eles precisavam da terra para semear, e eles colocavam fogo no mato. Quando eles colocavam fogo no capim seco, na erva seca, era um monte de víboras saindo do fogo, fugindo do fogo. E um lavrador que quisesse destruir aquelas víboras, porque elas são venenosas, o lavrador ele fazia a fogueira de um jeito que a víbora, fugindo deste fogo aqui, encontrava um outro fogo ali sem saída. E era comum em Israel as pessoas assistirem essas queimadas só para verem as cobras, as víboras morrerem. Todo mundo ficava em volta, né? E incendiava tal lugar. Então as víboras saíam do fogo, porque a víbora, ela é um réptil, né? É um réptil. E a cobra, ela tem temperatura ambiente. A cobra não é que nem eu e você, que nós temos a nossa temperatura corporal. Se o dia tiver calor, a cobra, o corpo dela esquenta. E se tiver frio, o corpo dela esfria. Ela se adapta à temperatura local. Então a cobra geralmente não sente frio nem calor. Mas o que ela entende? Que o fogo é mortal. A cobra não sente frio nem calor, porque ela se adapta à temperatura ambiente. Mas ela entende que o fogo é mortal. Ela tem medo do fogo. Então os homens se distribuíam em volta daquele mato seco, o campo que eles pretendiam depois plantar, ou mesmo eliminar as víboras. Então eles faziam fogo simultaneamente num pedaço para que as cobras saíssem. Então as víboras apavoradas fugiam do fogo.
Só que um outro grupo ia lá e incendiava um outro pedaço para onde as cobras estavam indo, e elas não tinham para onde correr, então elas morriam queimadas, sem saída. Então João Batista está contando uma ilustração aqui. Ó, raça de víboras. Já veio na mente de todo mundo as cobras venenosas, serpentes venenosas. Raça de víboras. Ele está dizendo que essa raça de víboras é descendência da víbora, descendente da serpente. Raça de víboras, descendentes da serpente. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Do fogo futuro. Fugir, porque sabe que a ira futura vai chegar. E eles estavam lá, ouviam esta palavra e ficavam apavorados. Como que nós vamos escapar? Como que nós faremos? Aí João Batista dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amados, não adianta a pessoa querer se batizar ou se batizou sem arrependimento. Não adianta a pessoa fazer como os fariseus e os saduceus, que vinham ao seu batismo, mas não tinham arrependimento, frutos dignos de arrependimento. A pessoa não diz apenas que ela está arrependida. O fruto do arrependimento são as ações reveladas que ela passa a praticar por causa do arrependimento. Quem rouba não rouba mais, me arrependo, não vou mais roubar. Quem se droga não vai mais se drogar, me arrependo, não vou mais me drogar. Quem fuma não fuma mais, eu me arrependo, não vou mais fumar. Quem bebe se arrepende e diz: eu não vou mais beber. É o fruto do arrependimento. Não adianta a pessoa querer se batizar ou já se batizou e não tem frutos de arrependimento. Como é que você vai escapar da ira futura? Eu disse para você que a víbora tem medo do fogo. Você tem que ter medo do fogo. Você não pode ser uma raça de víboras, não. Você não pode ser da linhagem da serpente. Do que João Batista estava falando quando chamou ele de víboras? Porque a víbora, além de inocular o veneno na vítima, mata a vítima. E aonde que está o veneno da víbora? Na boca. Qual é o aprendizado? A pessoa que não tem frutos dignos de arrependimento, a palavra dela é maligna, a palavra dela é destrutiva, a palavra dela derruba as pessoas, humilha as pessoas, ofende as pessoas, xinga as pessoas, amaldiçoa as pessoas, fala mal das pessoas. O veneno da víbora está na boca. E quem é a víbora original? Está lá em Gênesis capítulo 3, a serpente. A serpente que induziu o primeiro casal a desobedecer a Deus. Mas para que não fique dúvida que a víbora principal, a serpente, é Satanás, vamos no livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Vamos rapidamente comigo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo. E Satanás, ainda dá o nome do principal, que engana todo mundo. A serpente engana todo mundo. A raça da serpente, a raça de víboras, vive de enganar os outros nesse mundo, vive de dar golpes, não tem consideração pelo outro ser humano, não se importa se está prejudicando, se está destruindo. Então está aqui a revelação da serpente e da raça da serpente. O que tem de produzir? Frutos dignos de arrependimento. A pessoa tem de se arrepender dos seus pecados para escapar da ira futura. E não ficar dizendo, né, como João Batista falou para aquela geração: não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Tem gente que fala: mas eu sou filho de crente, eu nasci no Evangelho. Eu ouvi um testemunho no rádio quando eu estava vindo para cá. O rapaz estava afastado, se meteu primeiramente frequentando inferninhos, baladas, depois maconha, depois crack, depois assalto.
depois tráfico de drogas. Você vê? A pessoa nasceu no Evangelho, sei lá, ou conhecia o Evangelho e se desviou. Cadê o fruto digno de arrependimento? E quando a pessoa não tem arrependimento, ela começa a praticar as obras da serpente, uma atrás da outra, e um abismo chama outro abismo. Ele contou que o pai dele se suicidou porque contraiu o vírus da AIDS. Ficou tão abalado porque não suportou a ideia de ser aidético e se matou. Aí depois da morte do pai dele, esse rapaz mergulhou no mundo, nas trevas, nas obras do diabo. Você vê que a serpente não dá nada para ninguém, só destrói. Tem de produzir frutos dignos de arrependimento para fugir da ira futura. Vamos comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 33. Olha o que Jesus está falando, hein? Você vai ver que é a mesma linguagem de João Batista. Mateus capítulo 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras. Imagine Jesus falando isso. Forte, não? Jesus tão dócil, Jesus tão amoroso, Jesus tão manso, descarregando esse juízo, tentando acordar a pessoa. Às vezes você precisa dar um esculacho mesmo para a pessoa acordar. Uma palavra amorosa não adianta. Jesus sempre tinha uma palavra amorosa, mas tem gente que não adianta uma palavra amorosa, tem que dar um choque na pessoa. Tem que falar o que ela é mesmo, serpente, raça de víboras. E Jesus xingou várias pessoas disso, ó. Xingar é um termo forte, né? Ele chamou, ele disse que eram serpentes, raça de víboras. Por quê? Porque praticam as obras do diabo, porque não tem arrependimento verdadeiro, porque continua fazendo coisas erradas e acha que vai para o céu. Ah, mas eu frequento a igreja, eu sou filho de crente. Tem gente que fala, eu sou filho de pastor. E daí que você é filho de pastor ou filha de pastor? Você tem que ver a tua vida, ó, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Amados, olha como Jesus fez a mesma pregação que João Batista, a mesma. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do fogo? Está entendendo a palavra? Está entendendo? Como? Gente, como que a pessoa vai escapar? Olha aqui, se você não fizer nada, você não vai escapar do fogo do inferno. Serpente, raça de víboras. Você não vai escapar da condenação do inferno, se você não fizer nada. O que é que tem que ser feito? O arrependimento, amados. Tem gente que se batiza e não está nem arrependida. Tem gente que vem tomar a Santa Ceia e nem se arrependeu. A pessoa está na igreja, que bom, que ótimo, é melhor estar na igreja do que estar no inferninho, concordo plenamente. Mas o fato simples de você estar na igreja não garante que você vai para o céu, que você vai escapar da condenação do inferno. O que é que garante que você vai escapar da condenação do inferno? Frequentar a igreja, ser batizado nas águas e tomar Santa Ceia? Só isso? E continua vivendo como vivia antes? E se acostumou a fazer as coisas erradas e não muda a sua vida? O que vai fazer você escapar da condenação do inferno é um contínuo arrependimento. Amados, o arrependimento é contínuo. A gente se arrepende das coisas que fez. Só que nós, se pecarmos amanhã ou depois, a gente não pode passar batido, não. Tem que se arrepender. Arrependimento verdadeiro e produzir frutos dignos de arrependimento. Comprovar por atitudes que houve arrependimento. Fazia coisas erradas, agora parei. A pessoa já é batizada nas águas, a pessoa já frequenta a igreja, a pessoa até toma a Santa Ceia, não se desviou não. Só que ela está fazendo umas coisas erradas e ela não se arrepende. E acha que vai para o céu.
Como escapareis da condenação do inferno? Jesus está falando de fogo, raça de víboras, porque a víbora, ela só tem medo do fogo. Ela vê o fogo, ela se apavora. Mas a serpente, quando ela vai queimar, o corpo dela vai se acostumando com a temperatura alta. A pessoa que estiver naquele fogo eterno vai ter que se acostumar. Vai ter que se acostumar com aquela temperatura. Porque é víbora, vai se acostumar. É serpente, vai se acostumar. Vai viver lá por toda a eternidade. Mas Jesus Cristo está dizendo: como escapareis da condenação do inferno? Nós vamos agora olhar o livro de Apocalipse, mais uma vez, capítulo 20 agora. Nós vamos no versículo 11. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Tinha obra de arrependimento, a pessoa se arrependeu. Ela se arrependeu? Se arrependeu. Porque se ela não se arrependeu, e se o nome dela não estiver escrito no livro da vida, é uma serpente, é uma víbora, vai para o fogo, não vai escapar do fogo. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, porque ele é víbora, ele é serpente. Aqui no versículo 10, vamos ler isso? E o diabo que os enganava, quer dizer, a serpente, Satanás, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O diabo, a besta, o falso profeta e os anjos caídos e os demônios, antes do juízo final, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque são víboras, são serpentes. Para todos sempre serão atormentados. Mas e agora? Agora tem o juízo final. O juízo final vem em seguida. Os mortos estão lá, vão ser julgados pelas coisas que estão escritas nos livros das obras. A tua vida está detalhadamente relatada no livro das obras. Sabe o que me assusta? Que para o nosso nome estar no livro das obras, nós não precisamos fazer nada, bastou nascer. Você nasceu, o teu nome constou automaticamente no livro das obras, e até hoje toda a tua vida e todas as tuas obras ali relatadas, e lá está descrito, uma por uma, quantas oportunidades você teve de se arrepender de verdade e não se arrependeu, de mudar de vida e não mudou, ou quem sabe ouviu, se arrependeu de verdade e mudou de vida. Se a pessoa ouviu, se arrependeu de verdade e produziu frutos dignos de arrependimento, o nome dela está no livro da vida. Então, continuando em Apocalipse capítulo 20, eu vou ler aqui o versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Por que foi lançado no lago de fogo? Porque é víbora, porque é serpente, porque faz parte da descendência da serpente, é raça de víboras. O fogo foi preparado para as víboras. Como escapareis, disse Jesus. O livro de Apocalipse nos dá essa informação valiosa. Se o teu nome estiver escrito no livro da vida, e se lá permanecer, então você vai escapar do lago de fogo. Olha isso. O nome ser escrito no livro da vida depende de uma decisão pessoal. Porque o nome não é escrito automaticamente no livro da vida. O nome é escrito automaticamente no livro das obras. Desde o dia que você nasceu, o teu nome está lá.
Você não fez nada e o teu nome está lá. E tudo que você fez está lá também, relatado. Agora, se houve arrependimento verdadeiro, se houve fruto digno de arrependimento, a pessoa está comprovando que realmente se arrependeu, mudou de vida, foge do pecado, foge das coisas erradas, foge da mentira, foge do engano, foge do veneno, foge de falar mal dos outros, foge de praticar o mal, se arrependeu, foge da bebida, foge das drogas, foge das más companhias, foge das coisas erradas, frutos dignos de arrependimento. Então essa pessoa que se arrependeu, ela recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, e o seu nome foi escrito no livro da vida. O nome da pessoa só será escrito no livro da vida se ela se arrepender e entregar a vida para Jesus, e ter Jesus apenas como único Salvador. O nome dela estará lá. Agora veja só, o nome está no livro da vida. Aí a pessoa se batizou, toma a Santa Ceia, está na igreja, mas está fazendo coisa errada. Voltou o nome para o livro das obras, continua fazendo tais coisas erradas. Risca o seu nome do livro da vida. O nosso nome no livro da vida pode ser riscado. Por isso que eu te falei que tem de haver contínuo arrependimento, amados. Não é religiosidade, não. Frequentar a igreja aos domingos, quartas-feiras, sextas-feiras é praticamente uma religiosidade se não houver arrependimento. Se a pessoa não estiver produzindo frutos dignos de arrependimento. Mas Jesus disse: ao que vencer, de modo algum riscarei o seu nome do livro da vida. Se você vencer, o teu nome vai continuar lá. Posso dizer mais uma coisa para você? Jesus está voltando. Jesus disse que antes da sua volta haveria um esfriamento total da fé na terra, inclusive nas igrejas. Eu acho que eu sou hoje um dos raros pastores no Brasil que fica pregando arrependimento e salvação, e que faz apelo sempre depois da mensagem para a pessoa entregar a vida para Jesus. Sou um dos raros, tem outros fazendo, mas é cada vez mais raro, porque está havendo uma secularização da fé. Quer dizer, as pessoas estão se voltando só para esta vida. As pessoas estão se desligando. E é tanta iniquidade acontecendo no mundo que o nosso amor cristão vai esfriando. A compaixão, a misericórdia vai esfriando. Os evangélicos já estão pedindo pena de morte para tantos criminosos. O amor vai esfriando. O amor vai esfriando. É tanta indignação, é tanta coisa errada acontecendo que a gente começa a ficar revoltado. O amor está esfriando, até entre os salvos. Jesus disse que o dia que Ele voltar, Ele perguntou: será que eu vou achar fé na terra? Fé verdadeira, fé e arrependimento, fé e vida consagrada a Deus. Será que eu vou achar fé na terra? Perguntaram para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E Ele falou: esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Nós estamos vendo quão espaçoso é na nossa geração o caminho da perdição. É verdade ou não é? Hoje evangélicos se casam e já estão servindo bebida alcoólica para os convidados. Porque eu tenho um monte de vizinho e parente que não é evangélico e eles querem tomar cerveja no meu casamento. A coisa começa a ficar normalizada, as coisas erradas, o caminho largo, o caminho vai se alargando, cada vez mais largo, cada vez mais largo. Então o teu nome, primeiro, tem de estar no livro da vida do Cordeiro. Para teu nome constar lá, só se você receber o dono do livro. De quem é o livro? Do Cordeiro. Por isso que é o livro da vida do Cordeiro.
Você tem que receber Jesus como Cordeiro, para que todos os teus pecados e iniquidades sejam expiados pelo sangue que Ele verteu na cruz. Aí em seguida, batizar-se na água, e quem já se batizou, tomar a Santa Ceia. E basta isso, frequentar a igreja e tomar a Santa Ceia? Tem que perseverar até o fim, com arrependimento permanente. Se fizer alguma coisa errada, eu me arrependo e não vou mais fazer. Errei, vacilei, pequei, deixa eu me consertar, porque eu quero escapar da ira futura. Eu não sou filho da serpente, eu sou filho de Deus. Eu recebi o Senhor Jesus, eu tenho que viver como filho de Deus. Eu tenho que produzir frutos de filho de Deus. Eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ajudar, eu tenho que poupar. Eu não posso condenar ninguém. Eu preciso arrancar outras pessoas das mãos sujas do diabo. Viver para Cristo, viver de verdade para Cristo. Amados, Jesus não está interessado em igreja nenhuma, em religião nenhuma. Não está nem um pouco interessado. Aliás, na época que Jesus veio a este mundo, existia o budismo. 600 anos antes de Cristo, surgiu o budismo. E o judaísmo. Basicamente essas duas, né? Fora as religiões pagãs que adoravam ídolos, mas essas não contam. Então, as igrejas que hoje existem, as denominações, as religiões que hoje existem, não existiam na época de Jesus. Então Jesus não veio falar de religião. Você sabe qual foi a primeira pregação de Jesus após o batismo nas águas? Sabe qual foi a primeira pregação de Jesus após o batismo nas águas? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus chegou a nós, mas a gente só entra com arrependimento. E a gente só vai permanecer nele com arrependimento. Amém? Então vamos ficar todos de pé. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis. Glória a Deus. Eu sei que nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Tempo de esfriamento da fé. Tempo de egoísmo, secularismo, mundanismo. Sei disso. Eu sei que o pecado se oferece o tempo todo para você. E hoje é tão fácil pecar. Hein, jovens? É tão fácil fazer coisas erradas. A porta está muito larga, o caminho mais largo ainda. Mas a porta larga e o caminho largo, Jesus disse, conduz à perdição. O que adianta você ficar curtindo a vida, fazendo tudo que tem vontade, mesmo que sejam coisas erradas, e perder a salvação, perder a tua alma? Para que andar num caminho que leva à perdição? Jesus disse, entre, esforce-se, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Você tem que se esforçar para entrar pela porta estreita e andar no caminho estreito. É difícil andar no caminho estreito, mas é o único que conduz à vida eterna, amados. É o único que conduz à salvação eterna. Então, você tem que parar. Não basta estar na igreja, não basta ser batizado, não basta até tomar Santa Ceia, se você assimilou o pecado como coisa normal, assimilou o pecado como uma coisa aceitável, e está vivendo até no pecado ou fazendo coisas erradas, mas está na igreja. O que adianta isso? Não vai adiantar nada. Nós não estamos falando disso, de religião. Jesus também não pregou religião, Ele pregou salvação, amados. A primeira mensagem de Jesus, arrependimento.
Arrependimento. Jesus não falaria sobre o fogo do inferno se ele não existisse, porque ele nunca mentiu. Nunca se achou engano na boca de Jesus. Ele quer que você escape da condenação do inferno. Ele quer que você escape. Tanto ele quer que ele fez tudo por você. Morreu, sofreu no teu lugar e ressuscitou para garantir que se você se esforçar em andar no caminho estreito, ele sempre vai te ajudar. Ele nunca te abandonará. Às vezes a gente está andando no caminho estreito e escorrega, mas volta para o caminho estreito. Tem trechos desse caminho estreito que é tão apertado que a gente precisa tomar cuidado mesmo para não cair. E às vezes escorrega. Mas caiu, escorregou, não fica no caminho largo, porque é um desvio de rota. Você tem que voltar rapidamente para o caminho estreito. É aqui que eu tenho que andar. É aqui que eu tenho que caminhar. E eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento. Enquanto você está andando no caminho estreito, o caminho largo está do lado, dos dois lados, porque ele é largo. E toda hora vem gente oferecendo coisas para você. Você está andando no caminho estreito e vem gente do caminho largo te oferecer coisas para você ir para o caminho largo com ele, com ela. Mas você já sabe, você já está avisado. Você tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Não, obrigado, eu não quero mais. Não, obrigado, eu não quero mais. Ah, mas você sempre fez. Obrigado, mas eu não quero mais fazer. Mas você sempre aceitou as drogas, mas eu não quero mais. Você sempre fumou, mas eu não quero mais. Você sempre bebeu. Qual o problema tomar aqui essa cervejinha, esse chopinho? Aí ele te oferece um, depois dois, depois três, e aí você começa. Uma dúzia de cerveja, 10 latinhas por dia. Final de semana, 30 latinhas de cerveja. Pronto, já está no caminho largo. Ah, mas o que tem? O que entra pela boca não faz mal, não é? E você vai enchendo a cara, se embriagando. Estou dando um exemplo aqui, mas é assim que funciona. Você está no caminho estreito e vem um monte de gente do caminho largo te oferecer aquelas coisas que elas têm, né? Pessoas que estão no caminho largo têm um monte de coisa para te oferecer. Elas vêm te oferecer. Se por acaso você aceitou, agora você tem que demonstrar o arrependimento. Opa, errei. Por um momento eu aceitei a oferta das pessoas que estão no caminho largo, mas eu me arrependo. Não, meu Deus, eu me arrependo. E aí você produz frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a próxima vez que a pessoa te oferecer aquilo, você vai dizer, não, obrigado, não quero mais. Ah, mas você pegou outro dia? Eu sei, mas eu não quero mais. Mas você fez isso a semana passada? Eu sei, mas eu não quero mais. Isso é fruto digno de arrependimento. Não quero mais, obrigado. Obrigado. E continua perseverando no caminho estreito, porque Jesus disse, quem perseverar até o fim, será salvo. Eu estou salvo, enquanto eu perseverar. Eu não posso ir para o caminho largo, só um pouquinho. Já pensou, vou para o caminho largo só um pouquinho, e Jesus Cristo manda os anjos tocarem as trombetas? E começa o arrebatamento, e por um pouquinho de tempo eu estou no caminho largo? Ah, já era. Fiquei para a grande tribulação. Não, eu não quero. Eu quero ficar no caminho estreito. Eu quero ficar no caminho estreito. Eu estou esperando Jesus voltar. Você vai ficar no caminho estreito esperando Jesus voltar. Amém? Quem perseverar até o fim será salvo. Você não pode ser raça de víboras. Não foi para isso que você foi chamado. Não foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para te dar vida e vida de verdade e poder. Ele falou assim depois de ressuscitado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, pegarão em serpentes. Está compreendendo?
Mesmo que você seja hoje da raça de víboras, se você se arrepender, você passa a ser filho de Deus, e Ele te dá poder para pegar em serpentes, dominar serpentes, poder sobre o inferno, mas tem que ficar no caminho estreito. Olhem todos para mim. Apocalipse capítulo 20, eu li para você no versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O teu nome tem de estar no livro da vida do Cordeiro. E para estar no livro da vida do Cordeiro, só se Jesus escrever o teu nome. E Ele só escreverá o teu nome no seu livro da vida, se você o receber agora, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Isso é muito forte, porque receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador significa que é só Ele, não tem mais ninguém não. Você pensa que eu não amo a Maria? Eu amo muito a Maria. Quem falou que eu não gosto da Maria? Amo a Maria, mas eu não rezo para Maria, nem agora e nem na hora da minha morte. E ela não pode me livrar nem agora nem na hora da minha morte. Mas pastor, a religião diz que sim. Pois é, a religião fala um monte de coisa. Religião também fala que você vai reencarnar, não é? Religião fala um monte de coisa. Está aqui, ó. Esta é a segunda morte. Religião fala que você morre várias vezes e nasce várias vezes nesse mundo. A palavra de Deus, a revelação da verdade, fala que você morre uma vez e dependendo se houve arrependimento ou não da sua vida, se você não se arrependeu, se o teu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, então vem a segunda morte. É isso, é assim que funciona. Eu amo Pedro, mas eu não vou acender vela para Pedro. Eu amo João, mas eu não vou acender vela para João, não vou rezar para João. Eu amo Tadeu, mas eu não vou fazer pedido impossível para Tadeu. Receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador significa que você não vai recorrer a ninguém mais a não ser a Ele. E Jesus disse: e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você fizer isso agora, se você falar de coração, eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o teu nome vai ser escrito no livro da vida já, agora. Então eu pergunto, quem aqui quer ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quem aqui quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto, quem quer? Oh glória, os que ergueram as mãos, vem para cá por favor, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vem, vem, quem ergueu a mão vem, pede licença e vem. Eu quero chamar você que está afastado, afastada, filho pródigo, filha pródiga, Jesus está voltando. Você que está sem igreja, vem aqui para frente em nome de Jesus. Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente. Filhos pródigos e filhas pródigas, venham para cá. Hoje nós vamos ter um momento muito especial e maravilhoso com Deus. Eu quero chamar aqui na frente também a pessoa que diz assim: pastor Joaíbe, essa palavra falou muito comigo, porque eu tenho coisas para me arrepender. Eu estava fazendo umas coisas erradas aí, achando até que tudo bem, mas esta palavra me despertou. Eu tomei a decisão de não fazer mais as coisas erradas que eu estava fazendo. Então, se esta palavra te despertou, saia do teu lugar e venha aqui para frente e também mostre o fruto digno de arrependimento. Vem aqui para frente e mostra o fruto do arrependimento. Eu vou mostrar para Deus que eu estou arrependido. Eu não vou mais fazer as coisas erradas que eu estava fazendo. Vem mostrar o fruto digno de arrependimento. Vem para cá. Não tenha vergonha não. Vergonha é tocar a trombeta e você ficar. Vergonha é tocar a trombeta e você não subir. Vem para cá.
Pastor Joaíbe, eu preciso de ajuda em oração. Eu estou me sentindo muito fraco, muito fraca na fé. Tem hora que eu vacilo, eu quero estar mais firme na presença do Senhor. Eu quero força, eu quero poder para andar no caminho estreito. Vem aqui para frente. Pastor, eu quero a ajuda de Deus para perseverar no caminho estreito. Vem para cá. Eu não quero cair na cilada que está no meio do caminho. Eu não quero cair na farsa daqueles que me oferecem as coisas da porta larga, do caminho largo. Eu quero ajuda de Deus para perseverar no caminho estreito. Eu preciso dessa ajuda de oração. Vem para cá então. Vem para cá. Todos que estão precisando desta ajuda em oração, vem para cá. Você que está ouvindo pela rádio, ouvindo pela TV, aonde estiver, quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, é possível se ajoelhar ao lado do teu rádio ou ao lado do teu televisor? Então ajoelhe-se. Não tem como se ajoelhar, você está dirigindo agora, você está num ônibus, no metrô, no trem, no comboio, na lotação, na van, não dá para ajoelhar, você está ouvindo esta mensagem no teu celular? Eu sei que não dá para ajoelhar, mas como sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar, vamos colocar nossa vida na presença de Deus. Você que quer a ajuda de Deus para perseverar no caminho estreito, Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Veja, você está salvo se estiver no caminho, mas se você saiu do caminho, não está mais salvo. Volte para o caminho, fique firme no caminho. Nós vamos orar agora. Vou pedir para cada pessoa que veio para frente que se ajoelhe comigo diante do altar. Você que está à distância, dá para se ajoelhar? Ajoelhe-se. Não é possível ajoelhar? Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E toda a igreja de pé, por favor, estenda a mão direita na direção de cada pessoa ajoelhada. Você que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Isso, coisa linda. Ele é teu Deus, Ele é o teu Pai. Diga de novo: meu Deus e meu Pai. Eu faço parte daquelas pessoas que se arrependem dos pecados e que querem porfiar, perseverar no caminho estreito. Meu Deus da glória, muitas são as tentações e as ofertas do caminho largo, mas eu as recuso, porque eu quero perseverar no caminho estreito. Eu quero, meu Deus, a ajuda do Teu Espírito Santo para me fortalecer e me dar fibra, me dar caráter espiritual para dizer não quando vem a tentação. Meu Deus da glória, a partir de agora eu vou produzir frutos dignos de arrependimento. O Senhor vai ver como eu mudei, mas eu preciso da Tua ajuda. Me dá, Senhor, do Teu Espírito Santo, me enche do Teu poder, porque eu não tenho outro Senhor e outro Salvador a não ser o meu Jesus, o meu Cordeiro. Por isso, meu Pai, eu te suplico, o meu nome tem de estar no livro da vida, e o meu nome jamais pode ser riscado do Teu santo livro. Me dá, Senhor, despertamento, entendimento, me acorda, meu Deus, toda vez que eu errar, para que nunca o meu nome seja riscado do Teu santo livro. Meu Pai bendito, perdoa agora os meus pecados, apaga, Senhor, as minhas iniquidades e confirma no meu coração a alegria da Tua salvação. Eu tenho direito a esta salvação, eu tenho direito de escapar do fogo do inferno, porque o meu nome está
no livro da vida, e o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.